Olá, meu nome é Vinícius, eu sou da equipe da Casa da Ciência e hoje estaremos vendo a parte 2 desse nosso vídeo a respeito do sistema nervoso central. Vale a pena ressaltar que essa nossa conversa que estamos tendo a respeito de fisiologia, ela é focada nos ensinos fundamentais e médio. Então, se você é um aluno do ensino superior que acabou caindo nesse vídeo por recomendação do YouTube, saiba que todos esses aspectos fisiológicos abordados devem ter um aprofundamento muito maior, com características anatômicas um tanto quanto mais profundas, tá certo? Bem, gente, uma outra informação importante é que é muito recomendado que vocês assistam a parte 1 antes de assistir essa parte 2, porque alguns tópicos, alguns conceitos que eu vou abordar na aula de hoje já foram abordados na parte 1. E estaremos nesta aula aprofundando esse conceito. Quando pensamos no sistema nervoso, uma série de informações, de curiosidades nos saltam à vista. Uma delas a respeito do nosso nervo ciático, que é o maior nervo do corpo humano, que vai desde a base da sua coluna até o dedão do pé. Que os nervos periféricos até podem se regenerar se forem lesados, mas é uma regeneração muito lenta e nem sempre tão perfeita. Quando você bate a cabeça e vê aquelas luzinhas às vezes, é porque de alguma forma o seu nervo óptico ele foi estimulado mecanicamente. Aquele choque dolorido que você dá quando bate aí o cotovelo é na verdade que você está recebendo um estímulo no seu nervo ulnar, que está passando bem aqui perto. Os nervos da língua, o nervo glossofaríngeo, são tão específicos que ele pode reconhecer sabores diferentes em pontos diferentes da nossa língua. Olha quanta coisa maravilhosa que o nosso corpo apresenta, tudo sobre o comando, sobre a tutela do nosso sistema nervoso central. Quando nós pensamos no sistema nervoso do corpo humano, nós temos que lembrar que ele é composto pelo sistema nervoso central, que é quem? Formado pelo encéfalo, pela coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos gânglios e nervos que percorrem todo o nosso corpo. E falando no sistema nervoso periférico, que é o foco da nossa aula de hoje, nós vamos ver que ele vai ser conectado ao cérebro e à medula espinhal, E vai mandar informação para todo o nosso corpo, passando por uma série de nervos, uma série de gânglios, que funciona como cabos de transmissão de dados, levando informações para vários órgãos e sistemas dentro do nosso corpo. Tudo isso é feito de uma maneira extremamente rápida, com que faz que qualquer, vamos dizer assim, ação que eu queira fazer, mexa o dedo, ele acontece de uma forma imediata. Agora, você pode falar assim, como isso acontece, Vinícius? É que os nervos são como fios elétricos, Eles transmitem essa mensagem num cabo cheio de células, lembra qual é a célula mesmo? Isso, são os neurônios, que vai estar passando por uma região protegida, Vários desses filamentos, que são os nervos, elas vão ser protegidas por uma bainha de mielina, que vai funcionar como se fosse um isolante, e entre um neurônio e outro, nós vamos ver que eu tenho ali que na junção entre um neurônio e outro, eu vou ter quem? A sinapse, que é aquela região aonde um neurônio quase encosta no outro e a transmissão desse impulso é feita através de neurotransmissores. Lembro que toda essa região que transmite essa informação é sempre muito bem irrigada. Você tem vasos, veias, capilares que vão estar movimentando o sangue ali ao redor para que essas células possam ser nutridas. De uma maneira geral, nós podemos classificar os nossos nervos como os nervos sensitivos ou aferentes. É aquele X9 que vai estar levando informação para o cérebro. Vai falar se está com dor, calor, tato, cócegas,
Tudo isso é ele que está mandando essa informação. É ele que vai avisar seu cérebro que você acabou de pisar naquele Lego e que seu pé está doendo, tá certo? Nós temos os nervos motores ou nervos eferentes. Eles é que levam as ordens a músculos, glândulas, né? Se você quer mexer o dedo, é ele que está mandando aqui eu fazer essa ação. Ou no momento aí da atividade física de vocês, você vai chutar a bola pro gol, é ele que manda essa informação para que o seu músculo se contraia e aí você acabe fazendo esse gol. E alguns nervos são nervos mistos, que são nervos, aí vamos falar multitarefas, que acabam fazendo essas duas coisas, tanto levando informações, quanto trazendo essas respostas. O nervo ciático, que eu falei agorinha, que é o maior nervo do corpo humano, ele acaba tendo essa função mista, levando esses dois tipos de informação. Mas se formos parar para analisar, eu vou ter quem? Que eu tenho os nervos que eu posso dividir entre nervos cranianos, que têm a origem no encéfalo, e os nervos espinhais, que saem da minha coluna espinhal. Os nervos encefálicos vão estar comandando visão, olfato, movimento da face, gustação, né? Vão controlar o que eu estou vendo ou mesmo aquela careta que eu faço quando estou comendo que eu não gosto. Já os nervos que saem da medula espinhal, os nervos espinhais, controlam os braços, pernas e uma série aí de reflexos. Os gânglios desempenham um papel muito importante. É uma região que é cheia aí de corpos celulares, de neurônios, que vão processar de uma certa forma a informação antes de mandar para frente. Você pode ver que ele tem todo esse monte aí de ramificações que eles vão estar analisando essas informações e só a partir daí enviando para o cérebro essa informação para você tomar uma ciência disso que está acontecendo. Tá? Então, nesse caso, quando nós temos aí o reflexo patelar, que a gente comentou no último vídeo, que é aquele reflexo quando o médico bate no seu joelho e você movimenta, então essa informação, eles chegam, né, aos seus gânglios espinhais, próximo aí à sua coluna vertebral, e já mandam a reação. Então, eu vou tirar o pé do prego muito rápido, antes de perceber que eu pisei aí nesse prego. Certo, gente? É uma maneira do seu corpo se proteger ainda mais. Essa informação ela é pega do meio externo através de uma série de sensores, como o corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini ou corpúsculo de Mesmer, que vão estar pegando informações externas e cada uma dessas informações relacionadas a um determinado tipo de ação. Alguns registram tato, registram pressão, outros registram temperatura, se tem algo quente encostando naquela região. Tudo isso faz com que eu tenha uma melhor análise do que está acontecendo nas várias partes do meu corpo e mande toda essa informação para o meu cérebro para que ele possa aí identificar e o corpo tomar uma resposta quanto a isso. Então, de uma certa forma, para fazer uma divisão aí funcional do sistema nervoso periférico, eu vou ter o sistema nervoso periférico somático, tá? Somático relacionado ao nosso corpo, que ele vai ser voluntário. O que é voluntário? Ele é comandado, é o chefão, é ele que controla nossos músculos esqueléticos, né? Manda eu mexer o braço, mexer as pernas, manda eu movimentar em qualquer lugar. Eu vou ter o sistema nervoso periférico autônomo, que é o quê? Ele é involuntário. Ele é o piloto automático. É ele que controla meus órgãos internos, minhas glândulas, musculatura lisa, como os músculos envolvidos aí no meu trato digestório. É ele que controla também os batimentos cardíacos. Dentro dessa divisão, tá? Eu vou ter ainda mais uma divisão, né, no sistema nervoso autônomo. Ele vai ser o sistema nervoso
autônomo, simpático, que ele vai estar aí relacionado ao nosso modo alerta, é ele que acelera o coração, dilata a pupila, e o parasimpático, que é o modo relax. Ele vai diminuir aí o seu coração, ele vai ajudar nos processos digestivos, tudo isso, né, para quê? Para que o meu corpo possa funcionar de uma maneira melhor. Mas só dando uma resumidinha, né? Eu tenho então os nervos sensitivos que vão levar informações para o cérebro, nervos motores que levam ordens do cérebro para o músculo e os gânglios que vão processar sinais antes de chegar no nosso cérebro. Tá certo, pessoal? Mas vamos voltar um pouquinho no nosso sistema nervoso periférico simpático e parasimpático para entender mais ou menos como ele funciona. Gente, esse sistema é muito legal. Ele é relacionado a ações do nosso corpo que nos deram uma imensa chance de sobrevivência no decorrer da evolução. Então, quando eu tenho o parasimpático, ele vai estar o quê? Tendo a ação de relax, como eu falei com vocês, aquela ação que é mais tranquila, aquela ação que vai fazer meu corpo não estar em estado de alerta. Já o simpático, ele vai estar nesse estado de alerta. Então vamos pensar bem, se eu estou relaxado, eu estou aqui tranquilão. Agora, se eu estou assustado com alguma coisa, olha a minha pupila, ela vai dilatar. Para quê? Para eu prestar atenção no que está acontecendo. A minha glândula salivar ela vai ficar inibida. Isso acontece, por exemplo, quando você está naquele momento que você está ali nervoso, que você nem consegue falar, você sente a boca seca. O seu pulmão, tá, ele vai dilatar os brônquios. Por quê? Se eu estou numa atividade de estresse, né, que pode ser um estresse por um susto ou mesmo estresse jogando bola, eu vou dilatar os brônquios para que eu faça mais troca de ar e assim consiga ter um fôlego maior. Meu coração vai bater mais rápido para mandar tudo isso para quê? Para esse oxigênio para o meu corpo inteiro, para que eu ali consiga correr mais. O meu fígado, ele vai estimular a conversão de glicogênio em glicose. Olha que legal. Ele fazendo isso, ele manda mais nutrientes para o sangue para estimular a minha musculatura a produzir mais energia e que eu possa tá correndo mais. Nesse momento, o meu processo digestório, a minha digestão, ela fica praticamente paralisada. Eu vou ter um grande estímulo de produção de adrenalina e noradrenalina, que são meus hormônios que vão me dar mais agilidade e força. Veja, gente, todas essas ações que eu falei é do sistema simpático. Ela vale para essa reação que eu tenho, de repente ali, um estresse. Esse estresse pode ser o jogo de futebol. Eu, de repente, tá vendo aquela pessoa que eu gosto chegando naquele ambiente. Esse estresse pode ser a professora chamando você para falar na frente da sala ou responder uma pergunta. Então, por isso que é comum você ali sentir todas essas características. Algumas pessoas até vão um pouco além, né? Um outro mecanismo é você o quê? Eliminar o que eu tenho dentro do meu estômago, né? Posso chegar até a vomitar. Isso, se a gente for pensar em termos de mundo animal, é comum o animal vomitar, por quê? Porque de uma certa forma o predador que vai estar atrás dele vai se distrair um pouco ali com o vômito, dá uma chance maior dele fugir. Olha como tudo isso está sofrendo ação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, no caso, que é esse de excitação, de estresse, e parasimpático de relaxamento. Eles têm respostas antagônicas, que uma é o contrário da outra. Tudo isso, gente, funciona perfeitamente, tal qual um relógio. E quando nós temos alguma alteração dentro desse nosso padrão, nós vamos ter uma patologia, nós podemos ter algum problema. Imagina você precisar de energia para os seus músculos e seu coração não bombear, seu pulmão não mandar oxigênio, quer dizer, eu vou acabar sendo prejudicado. Com esse nosso
conversa sobre fisiologia, nós entendemos um pouco como o nosso corpo humano funciona tal e qual um relógio e como cada um desses nossos sistemas funcionam de uma maneira coesa, todos juntos, para que o nosso corpo sobreviva. Bem, gente, foi isso que eu quis conversar um pouquinho com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!